Acho que não tem coisa melhor, meus irmãos, do que louvar o Senhor. No dia do Senhor. Abra sua Bíblia aí, Amós, capítulo 5. Nós vamos do verso 10 ao verso 20. O Deus confrontador. Amós, capítulo 5, do verso 10 ao verso 20, meus irmãos. Vamos ler o texto. Depois eu coloco aí para os irmãos a divisão do nosso texto. Amém, irmãos? Você está feliz, tá, irmão? Está feliz, tá? Beleza. Nós acabamos de cantar isso, né? Feliz com Jesus. Você prestou atenção no que você estava cantando? Sou feliz com Jesus. Independente do que esteja acontecendo, né? E a gente está passando uma fase difícil, muita gente doente, muita gente saindo, muita gente entrando. Mas a alegria do Senhor é a nossa força, como Josué deixou registrado. Vamos ler o texto. Verso 10, capítulo 5. Vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram. Porque sei que são muitas as suas transgressões, e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem, promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos. Em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai. Clamarão, chamarão os lavradores para o pranto, e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de vocês, diz o Senhor. Ai dos que desejam um dia do Senhor. Para que vocês desejam um dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão, ele saísse ao encontro um urso, ou como se entrando em casa e encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Deus, eis aqui a tua palavra diante de nós. Ó Deus, fala aos nossos corações, perdoa as nossas falhas, transgressões, nos faz estar na condição de coração quebrantado e contrito, para que possamos compreender de fato essas verdades, que essas verdades sejam para a nossa edificação e não para o nosso endurecimento, que seja para nos levar ao arrependimento e não para um juízo de condenação eterna. Que a segurança das verdades da tua palavra
possa ser percebida, apreendida por todos nós nessa noite. Por mais que sejam palavras difíceis de ouvir, mas que nós possamos compreender a necessidade de ouvi-las. E nunca esquecermos que estamos em um mundo caído, que cada dia que passa se deprava mais, que nós sejamos aqueles que a cada dia que passa, venhamos a nos santificar mais, nos limpar mais. E não há outra maneira, Senhor, senão ouvindo a Tua voz. Não nos permita sair da mesma forma que entramos, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos, que Teu Espírito Santo haja através de mim, nos corações de todos esses que aqui estão. Tem misericórdia de nós, Senhor, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é que eu divido o texto aí? Em 3 partes, tá? O Deus confrontador. Como é que ele vai fazer isso aqui nesse texto? Do versos 10 até o 20. Verso 10 especificamente, ele vai mostrar que a justiça é rejeitada. No verso de 11 até o 13, ele vai dizer, por rejeitar a justiça, eles vão entrar na prática da opressão e da corrupção. Não tem outro caminho. Rejeitar a justiça de Deus vai se cair na prática da opressão e da corrupção. Mas como o Senhor é gracioso, mais uma vez, do verso 14 ao 20, o Senhor vai dar uma opção e uma verdade vai ser reafirmada. Os irmãos já devem ter percebido que verdade é essa reafirmada. É o que o Senhor vai punir o seu povo. O Senhor vai castigar o seu povo. Ele não mudou de ideia. Ele está ancorado e sustentado naquilo que ele começou falando a partir do capítulo 1, verso 2. Verso 3, melhor dizendo. Por 3 transgressões de Damasco, por causa de 4, não suspenderei o castigo, a punição. E assim ele fez por todas as nações que eram vizinhas do seu povo. Judá e Israel, especificamente, é quem ele fala aqui. Reino do Norte. Meus irmãos, os irmãos conhecem a palavra confrontar. Mas eu queria introduzir aqui a nossa exposição, trazendo alguns sentidos dessa palavra, que a gente pode observar ela sendo aplicada do verso 5, ou do verso 10 até o verso 20. Em geral, confrontar significa enfrentar ou lidar com a situação, um problema. E aqui tem um problema. Pecado. Pecado tem que ser confrontado, meus irmãos. Pecado tem que ser confrontado. Uma segunda percepção que pode se referir a confrontar é que tem que ser, o confronto ele exige isso, tem que ser uma abordagem direta e franca. Então vamos aqui. Confrontar é a ideia de que tem um problema que precisa ser enfrentado. O problema aqui é pecado. E esse pecado não pode ter a rodeio nesse confronto. Tem que haver uma abordagem direta. Tem que ser firme. E confrontar também traz a ideia de resolver esse problema. Como é que se resolve o problema de pecado? Como é que se resolve, meus irmãos? Se arrependendo. Não tem outra saída para pecado. Não existe desculpa para pecado. Pecado tem que se arrepender. Para se arrepender, tem que reconhecer. E, meus irmãos, não existe outra maneira para que alguém se arrependa do seu pecado. Tem que haver confronto. Tem que trazer o indivíduo para a realidade
do que o pecado causa. E o confronto tem que partir do princípio de querer uma solução. É aí que eu, mais uma vez, repito, por mais que as palavras sejam duras aqui do Senhor, Ele está sempre repetindo. A impressão que eu tenho é que Deus está irado. E nós vimos em sermões anteriores que o Senhor jurou por sua santidade. Mas, meus irmãos, quando isso é direcionado para um povo que Ele escolheu, por mais que seja duro, por mais que seja um confronto, meus irmãos, isso é graça. Isso é favor de Deus. Como diz lá em Hebreus, se somos filhos de Deus, o Senhor vai nos castigar, vai nos punir. Se assim Ele não fizer, é porque nós somos considerados filhos bastardos, que não tem nenhuma relação com Ele. Não existe coisa pior do que o desprezo do Senhor. Não existe coisa pior do que aquilo que está registrado em Romanos. Deus abandonou. Nós estamos vendo aqui desde o capítulo 1 de Amós até aqui e vai ser até o fim. O Senhor estando com o seu povo, mesmo que o seu povo não esteja com ele. E mais complicado ainda, quando esse povo acha que está em comunhão com Deus. Olha o que é que o verso 14 diz. A parte B. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Mas, na verdade, eles não estavam com o Senhor. Eles acreditavam piamente que estavam com o Senhor. Grande engano. Mas é interessante, meus irmãos, porque o que eles estavam vivendo dava a impressão de que Deus estava com ele. E não é muito diferente dos crentes de hoje, do povo de Deus de hoje. Se tem segurança, se tem estabilidade, se tem prosperidade, quem está abençoando? É Deus. Então Deus está conosco. Não necessariamente. Aqui nós estamos vendo várias pregações onde o texto nos assegura que eles têm segurança, estabilidade e prosperidade, mas Deus não está com eles. Eles adoram, mas não adoram o Deus verdadeiro. Eles trabalham, eles prosperam, mas não segundo a vontade de Deus, segundo a vontade deles. Por isso que esse confronto, ele se torna tão impactante. Especialmente para o profeta Amós. Vou só lembrar os irmãos. O profeta Amós está falando um discurso que, para eles, quando ouvia, não faz sentido nenhum. É bom sempre lembrar. Capítulo 7. O profeta é recriminado por um sacerdote chamado Amazias, levantado por Jeroboão. Olha o que ele diz. Então Amazias, o sacerdote de Betel, antiga casa de Deus, mas agora casa dos ídolos, mandou dizer Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras. Entenda aqui, todo o seu confronto. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá a espada, Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. E aí, na continuação, Amazias diz: sai fora, volta para a tua cidade. Ele era do reino do sul, era de Judá, volta para lá. Aqui ninguém está querendo ouvir isso aí, não. E o discurso que a gente leu aqui, do verso 10 até o 20, é um discurso muito duro. O Senhor, mais uma vez, vai confrontá-los. E aí o verso 10 começa.
duas palavras que o profeta não tem medo de dizer, de confrontar aqueles que ouviram do profeta que eram o povo escolhido por Deus. De todos que existiam, capítulo 3, verso 2. De todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Mas aí o restante vai dizer, portanto eu os punirei pelas transgressões de vocês. E qual era? O que tornavam eles injustos. O que tornava eles pessoas que rejeitavam a justiça. Verso 10 vai dizer duas coisas. A primeira aparece logo no início. Vocês odeiam. Odeiam. Odeiam o quê? Está aí, ó. A repreensão. Talvez na sua versão diga repreensão ou repreende na porta. A minha versão é a mais atualizada agora. Porta dá a ideia de tribunal. Porta era a ideia onde se reuniam os anciãos da cidade com os juízes para fazer assembleias, resolver questões, causas. Tudo era resolvido na porta da cidade. Por isso que a minha versão coloca como tribunal, que é como se fosse um tribunal. Ali era julgado situações diversas, de todos os tipos. Aí o texto está nos dizendo que o povo de Deus, mesmo que aqui, a maior parte dos comentaristas acredita que esse verso 10 está direcionado para o governo, os juízes, aqueles que tinham autoridade. Porque esse verso 10, ele é um progresso do verso 7. Olha o que é que o verso 7 diz. Vocês que transformam o juízo em veneno e lançam por terra a justiça. Quem estava fazendo isso? Era os juízes. Aqueles que estavam ali para colocar a lei, né, sendo executada justamente, e não faziam. E aí o verso 10, quando coloca vocês odeiam, muitos comentaristas vão dizer que aqui também, indiretamente, o povo está envolvido. É só pela lógica a gente imaginar. A liderança que está sobre nós, falando de Estado, ela é o reflexo. Quando a gente diz assim, há corrupção no governo, há corrupção no meio do povo. Porque aquele indivíduo, para chegar lá, ele não chegou sozinho. Ele teve o apoio, ele teve o voto. E aquele indivíduo que está lá, em outros tempos, era o que estava aqui, na posição de escolher. Então, direto e indiretamente, todos estavam envolvidos em quebrar o pacto da justiça. E aqui, no caso, o texto bíblico diz que eles odiavam a repreensão. A ideia é que, no meio de tanta gente injusta, havia os justos. E parece que o autor está dizendo que aqueles que tinham o poder de fazer justiça não gostavam de ouvir alguém dizer, não, isso aí não está certo. Não é assim que a lei diz. Olhe, faça assim. Eles odiavam. Meus irmãos, é um texto muito atual, nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Pessoas que têm autoridade e o poder e foram colocadas para exercer essa autoridade na justiça, mas são injustos. E muitas pessoas têm a sua voz calada, ao ponto da gente enxergar ódio. Era o que estava acontecendo aqui. Mas não só isso. O ódio deles partia, como o texto vai continuar dizendo, por eles detestarem a verdade, meus irmãos. A verdade. Eles não admitiam. Ao ouvir a verdade, eles ficavam irados. Assim,
como Amazias, sacerdote de Jeroboão, ficou irado quando ouvia a verdade proferida pela boca do profeta. Aí eu não sei como é que tem gente que quer acreditar que o evangelho, quando é pregado, as pessoas vão abrir assim os braços e vão dizer, eu quero esse evangelho, as pessoas vão chegar sorrindo e contentes. Não faz sentido, meus irmãos. Porque o evangelho vai tocar aonde? As pessoas não querem ser tocadas. As pessoas não querem a verdade. Elas vão odiar a verdade. Elas vão detestar, como o texto está dizendo aqui. Por quê, irmãos? Já dizia um crente do passado que o pecado é gostoso. O pecado traz prazer. O pecado, ele é bom de desejar, ele é bom de viver. E ai daquele que se meter em querer parar isso. Esses homens que estavam na liderança, motivado por muitos do povo de Deus escolhido, eles não queriam, em hipótese alguma, ser barrados naquilo que dava prazer, alegria e satisfação, contento para eles. Eles sentiam prazer de serem injustos. Eles sentiam prazer de ver o justo sendo injustiçado. Por isso que eles odiavam e detestavam a verdade. Queriam ficar acomodados nos seus pecados. Pelo menos 2 exemplos aqui. Um bíblico. Lembra do confronto que João Batista, ao dizer a verdade, a simples verdade, essa mulher que tu está aí, ó, não é a tua. Aquilo deixou aquele que estava sendo confrontado com ódio e detestava ouvir aquela verdade. Foi o que aconteceu com João Batista, meus irmãos. Foi o que aconteceu. João Batista é o homem que a Bíblia diz, nascido de mulher. Honrado, está lá em Mateus. Não existiu, depois de Jesus, né? João Batista. Não existiu ninguém maior do que João Batista. Nem Paulo. E a Bíblia não registra um milagre de João Batista, nada. Só uma pregação confrontadora. Não era João Batista, não? Era o esquisitão, comia uma comida esquisitona. A igreja dele era no meio do deserto. Ele não chamava ninguém, não fazia evangelismo, não fazia nada. Ia lá no canto dele, a turma ia para lá ouvir. Chegava lá, ouvia o que ele dizer. Arrependam-se, o machado está posto à raiz. Raça de víbora. E aí ele chega lá e diz, ó, essa mulher não é tua. Perdeu a cabeça. Quantos, no movimento de reforma, quantos não foram perseguidos e mortos? Quantos mártires? O risco que Lutero correu por dizer a verdade. João Hus foi queimado, bem antes de Lutero, foi queimado por confrontar pré-reformador, por dizer a verdade. Mas aqueles que tinham autoridade, aqueles que tinham voz, detestaram, odiaram. Aí, a partir do verso 11, o Senhor começa a colocar isso de forma clara. A que ponto esses que odiaram e detestaram aqueles que traziam a verdade, alguns acreditam que era o próprio Amós, outros acreditam que era alguns, sempre tem um remanescente. A gente viu aqui a palavra aparecer mais adiante, que não se dobrou, que sempre confrontava. Ao Senhor agora, a partir do verso 11,
vai dizer o que esses que odiaram e detestaram faziam na prática. E não é nada novo. Ele vai repetir aqui o que ele já disse anteriormente. Olha aí, meus irmãos. Portanto, aí se liga nessas palavras aqui, ó. São essas palavras, eu vou enumerá-las aqui. Que coloca na prática esses que odiavam, esses que detestavam a verdade, praticavam. Aparece aqui, ó, verso 11. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem, pisam, exigem o quê? Tributo do trigo. Agora vamos lá, o verso 12. Ele vai dizer assim, parte B, vocês afligem, percebeu aí? Afligem, pisam, exigem, afligem. Quem? Os justos. O que é que eles fazem mais? Aceitam suborno e rejeitam as causas dos necessitados na porta, no tribunal. Por isso eles eram injustos. Então vamos aqui, o que é que eles faziam? Pisavam, exigiam, afligiam, aceitavam suborno e rejeitavam. Pisavam quem? Os pobres. Como é que eles faziam isso? Como na prática eles pisavam nos pobres? Escravizando os pobres. É só você voltar para o capítulo 2, que vai estar aqui, ó. Porque vendem o justo por dinheiro, condenam o necessitado, a partir do verso 6 do capítulo 2. Por causa de um par de sandália, esmaga no pó da terra a cabeça dos pobres. Então, como é que eles pisavam os pobres? Escravizando os pobres. Fazendo os pobres trabalharem horas a mais e pagando bem menos daquilo que deveria ser justo. E além disso, eles tinham poder, eles tinham a caneta. O texto diz que eles exigiam tributos. O que é que eles faziam? Taxavam com taxas abusivas, impostos abusivos. Como muitas vezes nós nos sentimos. Não é? Você, quem tem carro, bota lá gasolina e você vê lá tanto de imposto. Você vai na loja americana comprar chocolate, aí sai a notinha, aí você vê lá o tanto de imposto que tem lá. É imposto, é o empresário está de boa, porque ele repassa aquilo dali. Agora nós recebemos nosso dinheirinho ali, a gente paga imposto. Então aqui o texto está dizendo que eles tributavam exageradamente. Aí veja que a sequência é piorando. Pisam, exigem, afligem os justos. Que tipo de aflição era essa? Opressão. Tratava mal. Não tratava como gente, meus irmãos. Aqui de vez em quando a gente escuta notícia, principalmente no norte, descobrem pessoas trabalhando como escravos. Não tem a comida suficiente, não moram bem, não tem água potável. É um sistema de escravidão, é um sistema abusivo, de opressão. Pisam, exigem, afligem. Quem estava fazendo isso? O governo, o Estado, mais apoiado pelo povo de Deus. O povo de Deus que levava as suas reclamações injustas e oferecia suborno. E eles aceitavam suborno. Tanto é pecado quem suborna, como quem se deixa subornar. Por isso que na lei há, a condenação para quem é enquadrado no suborno ativo e passivo. Aí já sabe, ativo é aquele que oferece, passivo é aquele que recebe.
vendiam o direito do pobre. O direito era do pobre, aí o juizão dizia, me dá tanto, que eu vou vender o direito dele para tu. Ele está certo, tu está errado. Mas eu vou vender a justiça dele para ti. Aí tu vai ficar o certo e ele vai ficar o errado. Era isso que eles faziam. E por fim o texto vai dizer que eles rejeitavam as causas dos necessitados. Ou seja, o pobre necessitado não tinha direito. Ele perdia. Sempre ele perdia. Meus irmãos, se você não percebeu, mas quem estava alimentando isso era o povo de Deus. Era o povo de Deus. E o que é mais impressionante, eles achavam que essa vida que eles estavam vivendo era uma vida que agradava a Deus. Aí o profeta fala essas coisas. Está dizendo assim, um governo corrupto sobre um povo semelhante. Então, por isso, meus irmãos, que antes das eleições, eu conversando com alguns irmãos, e nas pregações aqui, quando se era cabível, eu dizia, vote, escolha, não pela sua vontade, não pelo seu intelecto, mas pela vontade de Deus. Porque nós vamos sofrer as consequências. Se a gente votar segundo a vontade de Deus, escolher segundo a vontade de Deus, vai ser confronto. Nós vamos ter retaliações. Se nós não votarmos segundo a vontade de Deus, escute o que eu vou dizer aqui. Nós vamos ter confronto e retaliações. Mas de Deus. De Deus. Então eu vou repetir o que eu venho dizendo, porque está cabível aqui. Não pense você que conscientemente colocou pessoas que afrontavam a vontade de Deus, família, a identidade do homem, da mulher, que aquilo que é mentira, eles colocam como verdade, e aquilo que é verdade, eles colocam como mentira, e você foi lá e disse, eu confio nele. Tudo que acontecer, nós vamos ter consequências. E nós já estamos tendo consequência. Era inadmissível, 20 anos atrás, você chegar dentro de um banheiro masculino e encontrar uma mulher que quer ser homem lá dentro. Há 20 anos atrás, era impossível você entrar num banheiro feminino e encontrar um homem lá dentro, porque se entende como mulher. Isso era impensável. Era ou não era? Mas hoje não. Você pode ter certeza, no colégio que a sua filha estuda, já tem gente entrando banheiro de homem, sendo mulher, e banheiro de mulher sendo homem. Não se iluda. Isso já está acontecendo. Aí alguém diz assim, mas pastor, o senhor mesmo já disse que as coisas vão piorando? Sim, as coisas vão piorando, mas a Bíblia nos diz que nós temos que ser instrumento de resistência. Agora, porque as coisas estão piorando, eu vou ajudar a piorar? Faz sentido isso? Faz sentido isso? Não, se vai piorar, vai ser da vontade de Deus. Então, pronto, vai ser da vontade de Deus. Que o mundo fique cada vez mais depravado. Aí eu vou ajudar a depravar? Não, a Bíblia diz o contrário, que eu tenho que caminhar em santidade. A Bíblia diz, quem é santo, se santifique. Quem está sujo, sujo mais ainda. Por que esse povo aqui apanhou e foi destruído? Porque eles viveram contra a vontade de Deus. E não se aperceberam que Deus já tinha dito. Verso 12 do capítulo 4. Portanto, assim farei com você, Israel. E por que farei isso com você? Prepare-se, ó Israel, para se encontrar com seu Deus. A gente gosta de cantar. A gente acha legal cantar. Romanos.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? É bíblico isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí eu achei legal, um pastor disse assim, mas às vezes a gente não percebe. E se Deus não for por nós, quem será? Aqui nesse texto agora que nós estamos meditando, cabe Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Cabe, irmãos? Não. Aqui Deus não está por eles. Aqui o Deus que está aqui é o Deus lá de Hebreus, fogo consumidor. É um Deus que pune, é um Deus que castiga. A ironia aqui é que eles acham que Deus está satisfeito com essa conduta deles. Olha aí, meus irmãos, que ponto eles chegaram. O pecado deixou eles com a mente fechada de não compreender que o que eles estavam vivendo, o que é que eles estavam vivendo? Nós acabamos de ler aqui. Eles pisavam, eles exigiam. No verso 12, eles afligiam, aceitavam suborno, rejeitavam a causa dos necessitados no tribunal. Aí volta para o verso 11. Por causa disso, o Senhor diz o seguinte: vai tocar agora na prosperidade neles. Vai tocar agora no prazer deles. Olha o que o Senhor diz aí, ó. Na parte B do verso 11. Vocês, parte B do verso 11. Vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas, que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram. Por quê? Verso 12. Porque eu sei que são muitas as suas transgressões, e que são graves os pecados que vocês cometem. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Que é grave, que são muitos os pecados que eles cometem. Pisam, exigem, afligem, aceitam o suborno, rejeitam. Olha aí, irmãos. Às vezes a gente acha que pecado grande e gigantesco é somente o adultério, é somente o roubo, é somente o assassinato. Mas aqui o profeta está dizendo, porque sei que são muitas, verso 12, repito, as suas transgressões, e que são graves os pecados que vocês cometem. Aí está aí, ó, vocês afligem, vocês aceitam e vocês rejeitam. E lá no verso 11, vocês pisam e exigem. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 59. Amós é antes de Isaías. Na ordem cronológica, Amós fica antes. Aqui no cânon, Isaías está vindo primeiro, né? Mas Amós veio primeiro. Isaías repete isso aqui. Isaías 59, do verso 12 ao 15. Olha aí, se não é a mesma fraseologia. Porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti. Isaías 59, verso 12. E os nossos pecados testificam contra nós. As nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Temos sido infiéis e mentimos contra o Senhor. Nós nos afastamos do nosso Deus, pregamos a opressão e a rebeldia, preferimos palavras de falsidade que concebemos em nosso coração. Por isso, o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isto e desaprovou o fato de não haver justiça. Está vendo aí?
E sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? É o que o verso 10 nos disse. Porque odeiam a repreensão e detestam a verdade. Não tem outro jeito. Se o indivíduo odeia a verdade, ele vai detestar a verdade e ele vai querer viver a verdade dele. E a verdade dele vai ser esses grandes pecados e transgressões que o Senhor cita aqui. E o que vai vir sobre ele, Deuteronômio 28, não são as bênçãos, são as maldições. Qual foi a maldição que o Senhor disse aqui para eles? Vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas. O Senhor faz questão de dizer, os palácios de vocês, o que ele já tinha dito no capítulo 3, verso 15. Derrubarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim ficarão em ruínas, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. O Senhor está relembrando de novo. Mas aqui o fraseado do nosso texto, o verso 11, a parte B, é exatamente o que está escrito em Deuteronômio 28, verso 30. É só você ler lá, onde estão as maldições que vai vir sobre aqueles que não obedecerem ao Senhor. Está lá, é só você abrir em Deuteronômio 28, verso 30. Vai estar lá exatamente isso aqui. E essa questão de pisar, de exigir, de afligir, de rejeitar, tudo isso aqui não é só questões que aconteceram no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Tiago aí, capítulo 5. Olha aí se não é a mesma coisa que está sendo tratada em Tiago, está sendo tratada aqui. Abre aí, Tiago capítulo 5, do verso 1 ao 6. Olha aí. Vou ler bem devagarzinho. Escutem agora, ricos. Chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Olha isso, não é a mesma coisa aqui? Vocês pisam, volta para o nosso texto lá de Amós, vocês pisam. Quem estava fazendo isso? Eram os ricos, eram os abastardos que moravam em mansões, casas de inverno. Vocês pisam, vocês exigem, vocês afligem, vocês rejeitam. Olha o que Tiago está dizendo lá. A mesma coisa. Você já parou para pensar? Se você não age assim? Você já parou para pensar que existem pessoas assim? E o que é que o Senhor diz para essas pessoas? Vocês vão ter as consequências disso. Demorou mais ou menos 40 anos. Não se sabe exatamente se Amós estava vivo e viu com os olhos dele o que ele disse que ia acontecer. Nós sabemos que já aconteceu. O reino do norte foi destruído. Deixou de existir reino do norte. Aí, às vezes, a gente prega isso, não é? Um pastor ficou meio noiado pregando nesse texto, porque ele dizia, já preguei tantas vezes esse texto, ele conversando com a esposa, disse, eu não vi acontecer nada. Tipo, parafraseando Salomão, né? Que Salomão olhava e dizia, eu vi o justo sofrendo a injustiça e o injusto recebendo a justiça do justo. Não faz sentido, é correr atrás do vento.
Aí a esposa dele fez a pergunta: mas, Amós, isso aí que ele falou, foi assim que ele falou, ele viu acontecer? Aí a resposta dele: não. 40, 50 anos depois, não sabe nem se ele estava vivo. A resposta dele para ela: você é muito apressado. Parece que a gente não está vendo, não é? Deus agindo. Mas Deus age, meus irmãos. No tempo dele. Na vontade dele, ele age. Essas palavras que estão aqui não são palavras à toa. Chama-nos a atenção de que Deus é um Deus de justiça. Ele não tolera a injustiça. E aqui o texto bíblico nos chama para olhar para o nosso tempo. E não pensar simplesmente na justiça final. Porque aqui, quando se fala em justiça, nós vamos chegar já. Quando chegar no verso 18, dia do Senhor, essa expressão, ela tem a sua posição escatológica, o grande dia. Mas aqui para eles, esse dia aqui foi o dia que a Síria chegou e destruiu todos eles. Exatamente como Deus disse que ia fazer. Então, eu relembro os irmãos, a justiça de Deus já começou desde o tempo lá de Adão, quando o Senhor chegou procurando. Adão, cadê você? Cadê você, Adão? Que isso, Adão? Ali começou a justiça de Deus. Deus começou a declarar, Deus começou a confrontar ali. Às vezes a gente se apega só na justiça final da final. Mas não se iluda. Deus já está fazendo como fez. Você pode ter certeza. O nosso ponto aqui é: nós vamos sentir na nossa pele essa justiça. Agora é melhor sentir essa justiça, meus irmãos, por nossa fidelidade e não por nossa infidelidade. Eu acredito que isso aqui está aqui justamente para isso. Porque o mundo de fato está piorando. De fato, Deus está derramando da sua ira. A pandemia é um sinal disso. Essas guerras, esses movimentos que estão acontecendo. Tudo isso o Senhor disse lá no seu sermão, capítulo 24 de Mateus. Mas o que cabe a nós é entender as consequências disso, desse mundo que eu vivo, que está convulsionando cada vez mais, para que se cumpra tudo aquilo que o Senhor disse que vai acontecer, é se nesse interim eu vou sofrer por minha fidelidade ou por minha infidelidade. E aí vem o verso 13, que é muito interessante. Olha o que é que o verso 13 diz. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Mas o Senhor está confrontando. Mas o Senhor também está dizendo aqui que tem uma hora, meus irmãos, que a gente tem que ficar calado. Há duas interpretações para esse texto aqui. Duas. A primeira é que Deus está dizendo assim, ó: o que é fiel, eu aconselho. Não adianta vocês confrontar, não. Não adianta vocês falarem, não. Eles não vão ouvir. Não é porque o verso 10 diz que eles odeiam quem os repreende e detestam quem fala a verdade. Então não perca tempo. Aí eu faço o link com Mateus. Não dê pérola aos porcos. Essa é a primeira interpretação desse texto. Que sempre tem um remanescente. A gente vai citar ele daqui a pouco. Sempre tem um remanescente. Sempre tem aquele fiel. Mas a gente entende que o foco aqui é mostrar que a maioria se rebelou contra Deus. A maioria vivia de forma hipócrita. Essa seria a primeira interpretação. Fica lá, não adianta falar. A segunda interpretação é: o fiel, ele vai escapar quando a Síria chegar, quando a Síria começar a executar tudo aquilo que o Senhor vai começar a falar a partir do verso 16. Aí essa segunda percepção vai dizer assim: não murmure, suporte. Tenha consciência. Tudo isso está acontecendo consequência do pecado do meu povo. Lembra que eu disse? Meus irmãos,
a gente vai sofrer, ou direto ou indiretamente. Por isso que a representação do povo de Deus faz link com a igreja. O seu pecado vai me atingir. Se houver alguém aqui na prática do pecado, Deus vai pesar a mão sobre ele e nós vamos sentir o peso também. Aí aqui a segunda opção dá essa ideia de que a gente tem que reconhecer que a mão de Deus pesando e a gente não vai murmurar, a gente não vai dizer, Senhor, tem misericórdia, a gente vai aceitar, porque a gente reconhece que está merecendo, mesmo que a gente tenha entendimento que a gente não errou diretamente, mas como somos o povo de Deus, somos a família de Deus, a gente vai sentir. Eu prefiro acreditar nessa segunda, sabe? De que quando Deus está castigando, nós precisamos ser prudentes. E o prudente, isso quer dizer uma pessoa que tem discernimento, entender. Não é para a gente dizer, olha, bem feito, né? Foi votar no fulano, agora está se lascando todinho. Faz o não sei o que, o pessoal fica dizendo, né? O prudente, ele vai dizer, Senhor, é isso mesmo, me dá força para aguentar. Não sei se os irmãos lembram, eu disse isso aqui. Meus irmãos, se o partido tal entrar, você pode ter certeza que nós vamos ter problemas. Mas ninguém vai discriminar os irmãos que votaram. Mas eu não aceito de nenhum irmão daqui da igreja que publicou o seu voto em partidos que afrontam a vontade de Deus, dizer para mim assim, é a vontade de Deus, pastor. Me diga uma coisa que eu não sei. Tudo que acontece é vontade de Deus. Agora eu vou dizer uma coisa que você deveria saber. Você vai receber por você ter desobedecido. Você ter votado em partidos que é contra aquilo que a Bíblia diz que não é para ser. Entendeu? Aí nós, como prudentes, a gente vai dizer para o irmão, se lasca todinho agora. Não, irmão. Estamos aqui, irmão. Estamos juntos. Mas não faça mais isso, não. Próxima vez, o negócio vai piorar, você vai empurrar mais ainda. Calma. Vamos resistir. Mas chegou a hora que a gente tem que ficar calado, viu, irmãos? Só deixar a peia vir. Só deixar a peia vir e dizer, Senhor, tem misericórdia. E Deus tem. Deus tem sempre misericórdia. Ele dá sempre opção. Olha aí. Aparece no capítulo 5, pela 4ª vez, o Senhor dizendo, busque. Mas perceba que esse buscar aqui é diferente dos outros. O primeiro buscar está lá no verso 4. Busquem a mim, viverão. Busquem a mim quem? Deus, né? Verso 6. Busque ao Senhor. Aí a palavra Senhor aí é aquela palavra impronunciável. Que aí veio, no desenrolar, colocar as vogais, ficar Yahvé. É aquela palavra lá que diz eu sou, o grande eu sou. O eu sou te enviou. E aí o texto vai, chega no 8. Busquem aquele. Aí a ideia é daquele que é todo poderoso, aquele que é soberano. Por quê? Pelo 7 estrelo, né? Que torna densas as trevas da manhã, chama as águas do mar. É a ideia de soberania, de onipotência de Deus. Mas aqui, perceba que ele não diz, busque a mim. Ele não diz, busque ao Senhor. Ele não diz, busque o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem poder de criar as coisas, o poder de movimentar as coisas. Simplesmente ele diz, busque o bem e não o mal. E aí no verso 15, ele diz, odeie o mal e ame o bem. Então vamos aqui. Busquem bem e não o mal. Mas presta atenção. O Senhor não está dizendo isso aqui. Deixe de fazer. É deixe de fazer
e faça outra coisa. Não é só passivo, é passivo e ativo. Por que a gente entende assim? Porque ele não parou quando ele disse, busque o bem e não o mal. Ele continua e diz, odeie o mal e ame o bem. E dentro desse contexto, do verso 10 até aqui, o que seria o mal? O que seria o mal, meus irmãos? O mal seria odiar a repreensão. O mal seria detestar a verdade. O mal seria pisar, exigir, afligir, aceitar suborno, rejeitar a causa dos necessitados. Algo bem prático. Isso aqui nada mais é do que o cumprimento que o Senhor pede do mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo. Se eu amar o próximo, eu não vou pisar, eu não vou exigir, eu não vou ser injusto. E perceba, tanto o verso 14 como o verso 15, aparece, não busque a mim, repito, não aparece busque ao Senhor, não aparece busque o Deus Todo-Poderoso que tem o poder de criar as coisas, mas o Deus que aparece com relação a essa busca, olha aí, meus irmãos, o Deus dos exércitos. Aparece aqui no 14, aparece no 15, o Deus dos exércitos. E aparece associado a promover a justiça nas portas, nos tribunais. Deixem de detestar, deixem de odiar, mas promovam a justiça. Promovam. Esse é fazer o bem. Não é simplesmente deixar de fazer. É deixar de fazer o mal e fazer o bem. É como lá no Novo Testamento diz assim, aquele que roubava, não roube mais. Aí continua e diz o quê? Trabalhe. Trabalhe para quê? Para acudir o necessitado. Tem propósito. Mas aparece uma palavra aqui. Talvez. Esse Senhor dos Exércitos, a ideia é assim, ó, eu não estou para brincadeira. Senhor dos Exércitos, não deve vir na minha mente, na sua mente, misericórdia. Exército é guerra. E quem está numa guerra quer vencer. E se você está numa guerra contra Deus, aí, Romanos, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é contra nós, meus irmãos, quem será a favor de nós? Se Deus é contra nós. Aí aparece essa palavrinha, talvez se compadeça do remanescente de José. Já expliquei isso. Remanescente de José é representar um ponto representando um todo. A tribo de José era mais forte, era mais poderosa, era mais fiel, vamos dizer assim. O Senhor está dizendo, talvez. O talvez aqui dá a ideia de que o Deus dos exércitos, ele não é obrigado a dar misericórdia para ninguém. Ele dá se ele quiser. Interessante ficar isso aqui, né? Que eu fiquei pensando. Senhor, tu está chamando a gente para buscar. Aí por que tu coloca isso aqui? Porque a primeira impressão que deu assim, hein? Será que vale a pena eu buscar mesmo? Ele está dizendo, talvez. Vou pensar se eu vou perdoar vocês, se eu vou exercer misericórdia. Mas esse talvez aqui, eu acredito ser não uma desvontade de Deus, se existe essa palavra. Mas é Deus dizendo, eu sempre vou exercer misericórdia para aqueles que se arrependem.
E sempre, essa palavra remanescente, ela sempre aparece aqui, meus irmãos. E aí, o Senhor vai começar a reafirmar o que Ele já vem dizendo agora. Ele vai dizer 3 palavras aí. Pranto, trevas, destruição. Isso aqui está associado ao prepare-se. Mais uma vez ele reafirma. Olha aí, ó. Portanto, ele está fechando uma linha de raciocínio. Assim, diz o Senhor dos Exércitos. Em 3 versículos, 3 vezes aí, ó. Senhor dos Exércitos. E se você olhar para o último versículo do capítulo 5, termina dizendo, Deus dos Exércitos. O que é que ele diz? Em todas as praças haverá pranto. Em todas as ruas dirão, ai, ai. Chamarão os lavradores para o pranto. Olha aí, chamarão os lavradores. Macho alfa. Esse cabo que trabalha na agricultura, dificilmente a gente vê um cabo chorando, não é não? Esse cabo do interior acaba. Mas o texto está dizendo que eles vão chorar. Está aí, ó. Para o pranto. E para o choro, os que sabem plantear. Aí a ideia é de chamar aquela equipe que é treinada para chorar, né? Os planteadores. Existia. Morria um fulano, aí contratava os planteadores para chorar. Existia. Aí o texto está dizendo aqui, ó, que não só eles iam ser chamados para chorar. Aqueles que eram reconhecidos como homens fortes, firmes, né? Porque para algumas pessoas, e a cultura, né, acha que choro é demonstração de fraqueza, né? Eu me lembro que eu nunca vi meu pai chorar. Meu pai é do interiorzão. Nunca vi meu pai chorar. Porque a gente era alimentado nesse sentido, de que choro é mostrar fraqueza, né? Não que o homem não possa chorar, mas normalmente o homem chora sozinho, baixinho. Antigamente, hoje em dia, os homens fazem dó, né? Faz dó. O menino chora de um jeito que dá pena. E o texto continua. Em todas as vinhas haverá pranto. Normalmente o que estava associado a vinhas, meus irmãos, era alegria, era festa. Existia todo um ritual. O Senhor está dizendo, ó, nas ruas, no roçado, vai vir uma tristeza só. Um lamento só. E se vocês acham que eu estava com vocês, agora eu vou estar, eu vou passar. Olha aí, ó. Porque passarei pelo meio de vocês, diz o Senhor. Aí o confronto do Senhor se intensifica naquilo que eu costumo dizer aqui. Não tem coisa pior na vida de uma pessoa do que ela ter a expectativa dela frustrada. Você já viveu algo desse tipo? Você pensou em algo, você criou toda uma expectativa, aí chegou aquele dia, aí não foi nada do que você imaginava. Eles tinham uma expectativa do dia do Senhor. Dia do Senhor para eles aqui, meus irmãos, era um dia que o Senhor ia chegar, ia resolver todos os problemas deles. Agora imagina, eles já vivendo uma prosperidade, uma segurança, uma estabilidade. Então eles deviam ficar assim, o dia do Senhor ainda vai ser melhor ainda, não é? Se existir alguém com desejo de acabar com a nossa estabilidade, de acabar com a nossa segurança, com a nossa prosperidade, nosso Deus está do nosso lado. Se por acaso eles vierem, o Senhor virá e vai resolver a parada. Olhe como eles estavam equivocados. Vai acontecer exatamente o inverso do que eles estão dizendo. O Senhor vai enviar uma nação poderosíssima, e uma nação poderosa e cruel, como a gente viu em Oséias, que vai pegar as mulheres grávidas e com as suas espadas cortar as suas barrigas. Vai matar os jovens. Vai ser uma carnificina. Aqui nós já vimos, vai pegar pelo nariz, vai puxar, como se fossem peixes. Aí o Senhor diz,
Ai dos que desejam o dia do Senhor. Vocês estão desejando, imaginando. Aí o Senhor ainda faz uma pergunta. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Para que vocês desejam o dia do Senhor? Não faz sentido. Porque o dia do Senhor não é para resolver todos os problemas de vocês? E vocês já estão com tudo resolvido aí? Não estão com prosperidade? Não estão com segurança? Não estão com estabilidade? Morando bem, comendo bem? Então por que vocês querem o dia do Senhor? Ele já tinha dito, vocês vão chorar. Estão acreditando não? Aí ele continuou. É trevas. Vai chorar no escuro. Olha aí, ó. Será um dia de trevas e não de luz. Olha como o Senhor está sendo bem confrontador. Bastava só dizer, vai ser dia de trevas. Mas ele quer que fique claro. Não vai ter luz. Vai ser escuro. Não vai ter. Não vai ter nenhum, sabe? Uma pontinha de luz. Vai ser tudo no escuro. E aí ele faz uma alegoria aqui, interessantíssima. Mais uma vez ele traz aí o leão. Mas agora ele traz urso também e cobra. Olha aí. Ele vai tentar ilustrar como será esse dia de escuridão. Ele diz, verso 19, que aí entra na destruição. Nós já vimos o pranto, o choro, as trevas, agora a destruição. Isso aqui é representação da Assíria, que vai chegar para resolver essa parada aqui. Olha como é que ele coloca. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso. Ou como se entrando em casa e encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. A cena que eu imagino é essa. O indivíduo está andando aqui, aí vem um leão para cima dele. Ele, valei-me, meu Deus, eu vou fugir. Eu não vou encarar esse leão. Eu vou fugir. Aí ele corre do leão. Corre, ó, ele consegue, ó, correr do leão. Aí quando ele está assim, olhando para trás, não vê mais o leão, ele está pegando o ar. Quando ele olha para frente, um urso, ó. Aí ele vê um urso. Valei-me, meu Deus. Aí para onde é que ele quer correr? Vou me esconder em casa. Aí ele corre. Quando eu era menino, que eu assistia aqueles filmes de catástrofe, eu pensava logo assim, rapaz, se eu estiver no colégio, eu vou fazer tudo para chegar em casa. Porque o meu lugar seguro é em casa. Entendeu? Em qualquer lugar que eu... Porque teve uma época, na minha adolescência, eu morava na Barra do Ceará, meu pai ainda mora lá, que dizia que ia chegar uma onda gigantesca. Para quem conhece ali o Antônio Bezerra, sabe onde é o terminal, né? Terminal Antônio Bezerra, de ônibus. Pronto, aí dizia que a onda ia vir, que ela ia vir lá da Barra, e ela ia cobrir tudo. Ia chegar até a Misterral, ia cobrir ali tudo. Eu dizia, meu Deus. Mas mesmo assim, nessa época, eu estudava no colégio Mário Gifone, ainda existe lá, mas não é mais colégio, em frente ao terminal. Mas mesmo assim, com essa notícia, eu dizia, eu vou correr para casa. Então tu imagina a cena aí, o cara fugindo do leão, fugindo do urso, vou para casa. Aí chega em casa, a cobra. Aí o texto diz que a cobra morde ele. Não adiantou coisa. Sabe o que você está querendo dizer? Não tem escapatória. Vai morrer. Não tem escapatória. Escapou do urso, escapou do leão, mas não escapou da cobra. A cobra mordeu, morreu. Aí o Senhor encerra, verso 20, o dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. O Senhor está sendo redundante? Não. Ele está sendo firme e resoluto no que ele está dizendo. Conclusão, meus irmãos. Injustiça, opressão, corrupção, ostentação, hedonismo, que é a busca por prazer, né? Coloca o prazer como fim, eram os pecados de Israel, confrontados por Deus, através de Amós. Eu digo, o confronto se fez parte
das ações de Deus, sempre fez parte, confronto. Por Deus mesmo, muitas vezes pelos profetas, depois por Cristo, pelos apóstolos, hoje pela sua palavra pregada por pastores e seus discípulos. Deus nunca deixou de confrontar. E os confrontos do Senhor está sempre apontando para a injustiça, para a opressão, para a corrupção, para a ostentação, para o hedonismo. E, meus irmãos, assim como o mundo aqui odiou, detestou ouvir isso, hoje não é diferente. Esse tipo de pregação, esse tipo de confronto, não agrada as pessoas. Mas elas não sabem que é isso que elas precisam. Repito aqui, meus irmãos, a gente não deve temer aos homens, mas o que eles podem fazer é tirar a nossa vida, com a determinação de Deus. Mas nós devemos temer a Deus, que é o Deus Criador poderoso, que além de tirar a nossa vida, pode nos lançar no inferno. Aí veja aqui como a injustiça social, ela é muito evidente aqui. Porque nós gostamos muito de terceirizar, né? Não é à toa que de uns anos para cá, a igreja tem se transformado em ONGs. Não é não? A minha igreja tem um projeto Sopão. A minha igreja tem um departamento para arranjar emprego. Mas perceba, fica colocando aquilo que Deus chamou para uma responsabilidade individual nossa. Não, pastor, não pode ter ONG, desde que a ONG faça eu e você assumir os nossos papéis. Entendeu? De estar no contato das pessoas que necessitam. Deus não quer que a gente trate as pessoas como muitos pais tratam os filhos. Não estão perto dos filhos, mas pagam para as pessoas ficarem perto. Paga o melhor colégio, paga o melhor professor particular, paga o melhor curso de inglês, paga tudo. Mas não está sendo pai. Não está educando. Não está influenciando. Aqui o Senhor chamou individualmente. A eles se arrependerem, não foi uma instituição. Foi a cada um deles. Parem de pisar, parem de afligir, parem de oprimir. Parem. Eu termino dizendo: examinemos os nossos caminhos, os nossos negócios, os nossos relacionamentos, para ver, meus irmãos, se nós não estamos ofendendo a Deus com a nossa vida. Se a gente não está praticando a injustiça, a opressão, a corrupção, a ostentação, o hedonismo, aquilo que você ora, aquilo que você pede tanto a Deus, aquilo que você planeja, aquilo que você projeta, está baseado em quê? Na vontade de Deus ou na sua vontade? Isso tem custado injustiça, opressão, corrupção, ostentação? Pense nisso, irmãos. Pense nisso. Deus castiga. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós avaliemos nossos corações, como nós aprendemos aqui. Só os puros de coração verão a Deus. Ser puro de coração é você caminhar em santidade. É você caminhar na moralidade de Deus. Não na injustiça, não na opressão, na corrupção. O texto diz lá que verá a Deus. E Hebreus diz, sem santidade é impossível ver Deus. Sem ser puro, sem ser limpo de coração. Coisa que eles não eram. Que Deus tenha misericórdia de nós. E peço que você leia o final do capítulo 5, que vai ser o nosso próximo sermão. A hipocrisia deles de achar que Deus estava no meio do culto que eles faziam. O que vai ser dito aqui do verso 21 ao 27, Isaías viveu isso também. Cuidemos, meus irmãos,
a não vivermos uma religiosidade simples, morta, equivocada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelos meus irmãos. Leva-nos em paz.